Na última semana, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de suspensão de todos os processos que tomem como base a chamada revisão da vida toda das aposentadorias. Em linhas gerais, esse tipo de revisão abre a possibilidade de aplicação da regra mais vantajosa para segurados no cálculo dos benefícios. Para falar sobre este assunto, recebemos agora aqui na Jovem Pan News o especialista em Direito Previdenciário, Danilo Schettini. Doutor, boa tarde, bom falar com o senhor de novo, seja bem-vindo. Boa tarde, Karina, tudo bem? Prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes. Fico à disposição. Bom, vamos lá, doutor. Como eu disse, em dezembro de 2022, a STF reconheceu que os aposentados têm direito à revisão da vida toda no cálculo do benefício previdenciário. Porém, segundo o atual pedido do INSS, há uma impossibilidade material de revisão dessas aposentadorias neste momento. O que muda, doutor? O que acontece a partir de agora? Então, Karina, o objetivo do INSS com essa petição não é alterar o resultado da votação que houve em dezembro de 2022, em que por 6-5 decidiu-se que o aposentado, os beneficiários do INSS tenham direito à revisão da vida toda. O objetivo do INSS com essa petição é, por hora, suspender os efeitos dessa decisão, da aplicação da revisão da vida toda. Isso porque alguns juízes de primeira instância já têm retomado o andamento dos processos que estavam parados, aguardando esse julgamento, e alguns juízes já começam, inclusive, a determinar, aplicar multa para o INSS, caso o INSS não cumpra imediatamente essa decisão. O INSS, então, entende que é prematuro ainda, pois ele não tem conhecimento profundo da decisão do STF, por conta que ainda não houve a publicação do Ele alega também que há possibilidade de aplicação da modulação dos efeitos dessa decisão. Então, é uma possibilidade de que talvez não se aplique para todos. E, por conta disso, o INSS entende que deve aguardar o trânsito em julgado dessa decisão para que só depois esses processos retomem o seu andamento natural. Diogo Schelp, a sua pergunta. Doutor, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, né, ele afirmou que quer fazer um acordo com o STF para poder pagar, né, já uma parte, né, de forma progressiva desses valores. O que isso significa e é algo que favorece os aposentados ou não? Sim, seria muito benéfico, né? Sobretudo porque o STF já decidiu que deve ser aplicado, então, a regra da revisão da vida toda. Então, se o ministro, de fato, conseguir fazer esse acordo, eu acho que muitos beneficiários aí terão uma vantagem interessante, não precisarão aguardar processo judicial e todo o trâmite de uma ação judicial para conseguir fazer valer aí os seus direitos. Seria, de fato, muito interessante. Porém, nessa petição que o INSS protocolou, ele não diz... ou pelo menos não apresenta nenhum tipo de proposta nesse sentido, né? A Procuradoria, o que ela quer realmente é a suspensão por hora dos efeitos, né, da revisão da vida toda. Mas seria muito benéfico aí se de fato o ministro fizesse um acordo, resolveria muito mais rápido aí para o cidadão. Funciona, doutora, essa revisão da vida toda? Explica pra gente, por favor. A revisão da vida toda é a possibilidade de se incluir contribuições anteriores a julho de 1994 no cálculo do benefício. O que acontece? Historicamente, em 1999, tivemos a edição da Lei 9876, de 1999, que alterou o sistema até então de cálculo dos benefícios previdenciários. Antes, observava as últimas 36 contribuições nos 48 meses anteriores ao requerimento do benefício, e posterior a essa lei, então, a partir de julho de 1994 em diante, até a data de entrada do requerimento do benefício, essas contribuições que seriam consideradas para cálculo. Ocorre que alguns trabalhadores tiveram contribuições de valores altos anteriores a julho de 1994. É muito comum que a maioria de nós inicie com carreiras ganhando menos e após um tempo de trabalho, esse salário vai aumentando. Então, quando a revisão, ou quando essa lei veio com a regra transitória, a ideia
era não prejudicar aquelas pessoas que já estavam no sistema. Porém, há algumas exceções. Algumas pessoas tiveram contribuições melhores no passado do que no momento mais remoto ali a concessão do benefício. Então, o objetivo dessa revisão é, para alguns beneficiários, trazer essas contribuições anteriores a julho de 1994, que, com isso, poderão aumentar o valor do benefício do cidadão. Mas quem são esses beneficiários, doutor? Quais são os requisitos e como pedir essa revisão? Legal. A maioria dos benefícios, eles são calculados observando a Lei 9876 de 99. A título de exemplo e de exceção, temos aí o salário maternidade da empregada e o salário família. Esses benefícios não são, por exemplo, considerados nessa lei, mas auxílio-doença, aposentadoria por tempo de contribuição, até as pensões por morte, aposentadoria por invalidez, a maioria dos benefícios, eles realmente foram calculados com base na lei 9876 de 99. Então, todos os benefícios que se utilizaram dessa lei, vale a pena verificar se o beneficiário tem direito, então, à revisão. Para que ele faça essa revisão, Kalina, é importante que antes de entrar com esse processo, ele faça um cálculo, uma simulação para identificar se, incluindo aquelas contribuições anteriores a julho de 1994, se o benefício dele vai aumentar ou não. Porque, como você disse no início, né, o objetivo é a aplicação da regra mais favorável ao beneficiário. Então, se para ele, para o cidadão, for mais interessante utilizar essas contribuições anteriores a julho de 94, ele consegue, então, fazer a revisão. Mas, para isso, é importante que ele faça um cálculo. Se ele não tiver condições de fazer isso, o INSS não disponibiliza essa opção, então é importante procurar, talvez, aí, um advogado especialista em direito previdenciário que poderá, com certeza, auxiliar ele. E os documentos, doutor, necessários? Além do cálculo, né, que esse é o mais importante, o segurado ele pode levar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá é bem possível que já conste as contribuições anteriores a julho de 1994. Na eventualidade de não ter no Cadastro Nacional de Informações Sociais as informações de salário anteriores a julho de 94, é importante então que ele junte olerites, que traga, por exemplo, relação de salário da empresa ou qualquer outro documento que demonstre o salário a ser considerado no cálculo do seu benefício. Além disso, os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço. Ele pode promover essa ação com um advogado ou nos juizados especiais cíveis, juizado especial federal, ele também consegue direto entrar com essa ação da revisão da vida toda. Mas antes é importante fazer o cálculo para identificar se de fato é benéfico, no seu caso, a aplicação dessas contribuições anteriores. Doutor Danilo Schettini, obrigada pela entrevista, excelente domingo, feriado para o senhor.